Vocês percebem que o feminino está fora do lugar e o masculino está fora do lugar? Ou vocês não percebem isso? Existe uma dinâmica que está distorcida, uma dinâmica que os papéis estão invertidos. E esses papéis eles estão invertidos exatamente para que cada um cure e olhe para aquela parte que ele ou ela estão negligenciando ou faz parte desse percurso da cura, ou precisam transcender, ou precisam ressignificar. Só que nesse movimento que a gente vive de cura e nessa coisa toda que a gente está passando, onde a gente tem uma ligação energética, intelectual, mental, emocional e espiritual com uma outra pessoa. Quando você está passando por todos esses movimentos e tudo isso que acontece, quem é que está consciente nessa situação? Em tese, pelo menos. A parte consciente é a que desperta para a dinâmica, a divina, no caso feminino, né? Qual é o principal foco e objetivo desta dinâmica pro feminino divino? É manifestar a união? Não. É se posicionar. É recuperar o seu lugar. É se reestruturar e se colocar no seu espaço sagrado, no seu lugar. Mas vocês conseguem perceber a dificuldade que a feminina tem de entender isso? Vocês conseguem perceber? Que qualquer deslize, a maioria cai dentro de um lugar de romantismo que não é o lugar do feminino. Você está tirando o lugar dele. É ele que precisa estar nesse lugar. De fazer, de ir, de proporcionar, de manifestar, de materializar. Quando você faz isso, você se drena e você afasta o masculino. Todo esse aspecto que vocês tentam fazer de entender o masculino, que ele está trazendo, tudo isso, e eu compreendo vocês num grau que vocês não têm ideia, porque eu já estive aí. Mas tudo isso é para ser transcendido. Na verdade, você não precisa fazer nada disso. Na verdade, você só precisa se posicionar. Diante de todos esses conceitos, esse monte de coisa que é feita, tudo isso é para elevar a tua frequência. Quando você eleva a tua frequência, naturalmente você vai se posicionando. E quando você vai se posicionando, você não vai abrindo espaço só para o seu masculino divino, não. Você vai abrir espaço para o mundo. Vamos tentar entender uma coisa aqui, né? Nessa dinâmica do despertar espiritual e da expansão da consciência, o que você, enquanto alma, está recuperando? Você consegue perceber que você tem recebido informações para te fazer amadurecer num espaço mais acelerado? Você consegue perceber que tudo isso que é trazido para você todos os dias, incessantemente, tem o objetivo de fazer você olhar para a sua ascensão espiritual e entender que o processo de ascensão espiritual é um processo dinâmico e que exige que você integre-o como a grande prioridade da sua vida. E é. Porque a ascensão exige que você se liberte dessas sombras. E quando você para se distrair com o que quer que seja, e muitas vezes esse distrair-se é perder tempo com informações sobre o divino masculino ou até mesmo trabalhos espirituais.
que tiram você do foco da sua ascensão espiritual. Porque o mais importante, as pessoas ficam assim, não, eu vou trabalhar para a espiritualidade. O maior trabalho que você faz pela espiritualidade é fazer o seu trabalho de sombras. É se curar dessas sombras. É soltar essas sombras. A espiritualidade não precisa da gente para fazer esses trabalhos que a gente tem. Que a gente tem um conceito de trabalho espiritual ainda muito dentro de um formato religioso, onde as pessoas não se expandem, onde as pessoas não se curam no núcleo e elas continuam disseminando o mesmo aspecto de um divino absolutamente limitado, onde não atinge o núcleo da cura e você fica propagando, promulgando e replicando este mesmo formato de espiritualidade. Nós já subimos um degrau. A gente não precisa ficar mais nesse lugar. Qualquer conceito de espiritualidade que leve você para o dogma e para a prisão mental, você precisa se livrar. Os aspectos também dessa dinâmica e até da própria comunicação do divino masculino ou do que quer que seja, das frequências que você está se alinhando, que tiram você do seu alinhamento, também é algo que você precisa se libertar.